Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus e Pai Santo em Cristo Jesus nos oferece e nos concede para estarmos aqui para compartilhar a gloriosa palavra inerrante, inefável do nosso Senhor. Espero que você esteja bem, sua casa, sua família. Estamos compartilhando essa campanha do livro dos Salmos. Chegamos agora no Salmo 93. Estamos no Salmo 92, que foi extraordinário. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho da notificação para que todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui nas redes sociais, as plataformas aí notifiquem para você. Aqui no YouTube, PR Erivaldo Silva Oficial. Escreve lá, compartilha, porque eu estou jogando essas meditações em várias redes sociais. E quem me segue está ali aprendendo um pouco da palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar agora o Salmo 93. Ele é extraordinário. E o título do Salmo é o poder e a majestade do reino de Deus. Queridos, queridas, falamos muito sobre alguns atributos de Deus. E vamos falar sobre esse reino majestoso e poderoso que está nos aguardando, porque é tanto convite para vir para Jesus, para receber esse reino. Então, prepara o teu coração, chama todo mundo, que Deus vai falar com a gente. Amém? Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, em nome de Jesus. Onde você estiver, abre o teu coração para que Deus venha falar com você. Prepara tua Bíblia, teu exemplar, em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Bondoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar minha vida, pedindo perdão dos meus pecados, me cubra com o sangue do teu Cordeiro Imaculado. Glorifique o seu nome mais uma vez, como tens glorificado, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, que o Senhor cresça e diminua. Pai Santo, fala conosco, abre a porta da palavra, do nosso entendimento, salva almas para o teu reino, e edifica a fé dos nossos irmãos em Cristo, aonde chegar este vídeo, meu Pai. No nome do Senhor, fala conosco por baixo das letras. Em nome de Jesus, revela a tua presença gloriosa e majestosa em nosso meio. Te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Ô glória. Meus irmãos, o Salmo 93, ele é bem curto. Ele só tem 5 versos. E vamos destrinchar um pouco aqui, em cima do que o salmista quer falar sobre o reino de Deus, que foi revelado explicitamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prepara o teu coração. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glória a Deus, não é? Falamos sobre os atributos do Senhor. E aqui a gente vê mais um atributo dele, que é a sua santidade. Poderia pegar só o último verso, que muito fiéis são teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Podemos pegar só esse verso aqui, ó, 5, trazíamos a doutrina da santidade de Deus. E é um estudo sobre a santidade que é extraordinário. Um vídeo desse aqui não dá, porque acho que dá uns 10, 20 vídeos sobre a santidade do Senhor, que isso é um estudo sobre a santidade. Quando acabar essa campanha do livro dos Salmos, se Deus permitir, né, se Deus quiser a gente viver, podemos estudar muito sobre a santidade do Senhor. Queridos, compartilha essas mensagens, porque elas são da palavra de Deus, essas mensagens. A palavra de Deus é viva. Para quem crê em Jesus, quem dá ouvido, Jesus disse em João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus não escuta, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ele estava repreendendo alguns judeus incrédulos e rebeldes. Então, para quem é de Deus, escuta e crê. Isso é de uma valia extraordinária e tremenda. E eu faço de tudo pedindo que compartilha, se inscreva no canal,
porque da minha parte, o que eu puder te falar, falar assim, nu e cru, explicitamente, sem tirar nem pôr a palavra do Senhor, eu falarei. O que tiver de errado, o que tiver certo, o que é tradição de igreja, o que a igreja inventou, o que não é bíblico. Você que me segue, se tiver alguma dúvida, se me tem aqui no WhatsApp os irmãos que me seguem, se não tem, fala comigo aí nos comentários, né? Porque aqui não vou enrolar ninguém. Se tem, tem, se não tem, não tem. E assim a gente segue rumo ao céu de glória pelo poder da palavra do Senhor. Amém, crentes? Continua orando por nós, orando pela obra, para Deus dar força e graça. E sobre esse atributo da santidade, o vídeo aqui ia ficar só nesse título, né? Mas eu não vou me deter na santidade, vou dar só uma pincelada sobre a santidade do Senhor. E a fortaleza de Deus, que é outro atributo dele. Que mais? A eternidade, como meditou no Salmo 90, a gente meditou. A eternidade dele. Que mais? O poder dele, que é outro atributo, né? Que ele é Deus poderoso. Então, muito fiéis são teus testemunhos. Os testemunhos são fiéis. Fidelidade de Deus, a gente vê outro atributo dele aqui. A majestade de Deus, que é um atributo dele, que ele é majestoso. Ele reina, é um atributo de Deus, que ele governa, ele é o governante supremo. E a gente vê aqui 5 atributos do Todo-Poderoso. Aleluia. Ele reina, ele está vestido de majestade, ele está vestido de poder, e ele é santo e ele é fiel. Pegando só esses atributos, dá para meditar em 5 vídeos aqui, falando só dos atributos do Senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre esse poder e esse reino majestoso do Senhor. Primeiro ponto, o que é poder? O que é poder? Algumas palavras gregas que traduz poder fala de dinamis. E a palavra dinamis refere-se a poder ou força ou capacidade. Isso é frequentemente com sentido de energia latente ou potencial. Essa palavra grega exoxia descreve poder como autoridade ou direito de governar, ou uma autoridade delegada. Também tem kratos, significa domínio, poder e força, frequentemente usado em contexto de domínio ou governo. Também a palavra ischios indica força física ou vigor. Algumas palavras gregas para você entender um pouco sobre poder. Quando fala do reino de Deus, fala da faculdade, da possibilidade de Deus governar, de Deus regir, a autorização que ele tem, a força física que ele tem, a força moral que o reino tem, a influência que o reino tem. O reino de Deus fala do direito de Deus ou capacidade de Deus de decidir o que ele quer, de agir como ele quer, ter a voz de mandar e comandar o que ele quer. O reino de Deus, o poder do reino fala da supremacia de Deus dirigir. Quando fala do poder do reino, fala da direção do reino de Deus, a aptidão desse reino, a capacidade desse reino, a faculdade, a habilidade de Deus governar, de Deus reger, a magia desse reino, né, que Deus é mágico, mas é algo deslumbrante e fascinante para nós pecadores. A propriedade de Deus para governar, as qualidades de Deus em seu governo, a virtude dele mesmo, o comando, a condução do próprio Deus, a diretoria de Deus no seu reino, a gerência de Deus, a gestão dele, a governadoria de Deus, o governo, o leme de Deus, o mando, como eu falei, o comando dele, a rédea do reino, a regência do reino, o regime e a superintendência do seu reino. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra em latim, regnum, quer dizer reino, ou aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei.
Trata-se de um Estado regido por uma monarquia. Aqui é a monarquia celestial, que formam que uma forma nessa monarquia é uma forma de governo em que um cargo supremo é unipessoal. Isso quer dizer, uma única pessoa reina. É um governo, uma monarquia vitalícia, um reino vitalício. E se for humano, passa para um herdeiro, se for humano, mas aqui fala do reino de Deus, então é unipessoal, não tem ninguém que vai herdar o governo do Senhor. Na biologia, nós temos 5 reinos, e é uma das grandes subdivisões que permite distribuir os seres naturais em função das suas características comuns. Deste modo, queridos irmãos, pode-se falar de reino animal, reino vegetal ou reino mineral. O reino animal é chamado de animalia, e onde estão o homem e os animais. O segundo reino é o reino vegetal, conhecido por plantae, onde encontram-se as plantas, árvores, musgos e entre outros. O terceiro aqui é o reino protistas, onde temos os seres com características de animais e de plantas. O quarto é o reino dos fungos, onde temos bolores e cogumelos, por exemplo. O quinto reino é o reino dos moneras. Aqui temos seres unicelulares, microscópicos e que não possuem o núcleo organizado, tais como as bactérias. E o sexto reino é o reino de Deus, é o reino dos céus. Glória a Deus. O reino de Deus é um reino eterno, onde o próprio Deus, ele é o rei. Esse reino é diferente de qualquer outro reino. É um reino espiritual. O reino de Deus será estabelecido no fim dos tempos. O reino de Deus está próximo, todos que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador terão lugar no reino quando Jesus voltar. E morarão para sempre no céu com o próprio Deus. Por isso, o reino de Deus também é chamado reino dos céus. O reino de Deus, amados, já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada crente. Quem obedece Jesus faz crescer o reino de Deus. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Também em Marcos 10, versículo 14 e 15, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. João 3, versículo 3 ao 6, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Também em Lucas 13, 18 ao 21. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta.
Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mas uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Em Lucas 9, 59 ao 62, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 13, 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 17, versículo 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dará aqui, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês ou de vós. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Conclusão extraordinária do reino de Deus em Romanos 14, 17. Também em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Gálatas 5, versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em Mateus 6, versículo 9 a 10, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Salmo 45, 6, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Marcos 10, versículo 23 ao 27. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. João 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Tiago 2:5, ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? 2 Pedro 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua palavra, não é? Essas referências aqui que eu fiz questão de publicar
Se fosse mastigar, né, versículo por versículo, meu Deus, seria cada versículo um vídeo. Quando fala desse poder e a majestade desse reino, eu falo dessa autoridade que Deus tem, esse domínio, esse atributo que é dele. Pois Deus é espírito, nunca esqueça disso. E esse espírito invisível, material, incorpóreo, abstrato, ele reina, ele comanda. E Hebreus 1, versículo 3 diz que em Jesus é visto o Deus invisível. Ele é a revelação do Deus invisível. O reino de Deus, quem governa é Jesus. Jesus é o rei do reino. Jesus é o rei desse reino, tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus. É o comando divino. Ou seja, as leis morais, as leis civis, as leis santas de Deus, as leis eternas, o padrão ético, o padrão moral que é de Deus, ele é estabelecido para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, pois isso acontece no céu. Como eu li em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, venha é pedir que esse governo majestoso, poderoso e eterno, essa regência, essa direção da parte de Deus, venha, Deus venha reger essa direção do Senhor. Aleluia. O cetro dele venha reger esse mundo podre e corrompido pelo pecado por Satanás. Infelizmente, tem poucos cristãos que estão pedindo o reino de Deus. A maioria dos crentes querem viver aqui e agora. Não almejam o reino do Senhor. Que é vitória só na terra, vitória na terra. E nós estamos caminhando, evangelizando, conquistando almas para Jesus, discipulando e preparando esse povo. Assim nós também, se preparando e preparando um povo para poder subir quando Jesus voltar, ou quando perder a vida, estar salvo nele e entrar nesse reino eterno. Esse poder do Senhor, do reino de Deus, é um poder que é contra tudo que é pecado, tudo quanto é crime, tudo que é contra desvio de conduta do reino do Senhor. Isso vem de Satanás. E essa autoridade, essa capacidade, domínio, de força física, moral de Deus, que é imutável, indestrutível, que é impecável, já repeliu Satanás. Satanás já está condenado e o seu reino também. Só que ele é enganador da raça humana. E muitos pecadores, infelizmente, perdem a vida e perdem o direito de entrar no reino vindouro. Aleluia. E nesse Salmo 93, o salmista já entra aqui, louvando e adorando o Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu e cingiu-se de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Então, quando ele diz que o Senhor reina, Adonai governa, ele governa literalmente. Lembrando que isso aqui está no Antigo Testamento. O salmista nem imaginava ali quando Cristo ia derrotar Satanás na cruz do Calvário. E agora, por mais que a gente vê tantas tragédias na Terra, tantos desastres, catástrofes no meio da Terra, isso não quer dizer que Deus não comanda. Deus está no comando de tudo. Lembrando que Israel, no Antigo Testamento, pagou um preço amargo por idolatria, por causa da idolatria. Quem adora ídolo, adora demônio, já diz a palavra do Senhor. E por Jesus morrer na cruz, oferecer seu sangue ao Pai pela raça humana e quem crê nele, muita gente despreza Jesus. Muita gente desconsidera Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas ainda estão amarradas na sua idolatria, nas suas religiões. Lembrando que cada nação tem um patrono. Aqui é a padroeira do norte, né, da Igreja Católica, que ela é a patrona do Brasil. Cada cidade tem um patrono, cada estado tem um patrono. Cada nação tem um padroeiro, uma padroeira que comanda aquele país. Então veja que a convergência para a religião fora Cristo, ela é muito grande. E como é religião, religião quer dizer religar a Deus, coloca-se fulano, coloca-se Beltrano, e Jesus é descartado. Por essa razão, Deus, com a sua ira, sua raiva santa, com a sua cólera, com a sua indignação, Deus permite catástrofes, desastres sobre a terra para mostrar, assim como foi para Israel no Antigo Testamento,
no dia da aflição, da angústia, clamasse aos seus deuses, se no dia da aflição seus deuses iriam salvar devido àquela penúria. Deus falou isso lá em Josué, Deus falou isso lá em Jeremias. Deus disse: chama os ídolos de vocês, no dia da aflição se podem salvar. Assim, o Senhor permite as tragédias para mostrar que Ele manda e desmanda, Ele comanda, é o poder, é o dunamis, exoxia de Deus, a autoridade, o domínio, a força que Ele tem de agir no mundo invisível e no mundo visível. Ele manda e desmanda. Deus não está ausente, não. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está vendo tudo. E quando parte para a idolatria, quem adora ídolos, adora demônios. As pessoas veneram, adoram, se prostram, trabalham para os seus ídolos. E com isso ofende ao Espírito Santo, que está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, colocando Jesus como único Senhor e Salvador, e todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Muitos não querem. Por causa disso, Deus, pelo seu poder, do seu reino, que ele reina nos céus e reina na terra, e Jesus é o reino, é o rei do reino, Jesus manda e desmanda na terra, pelo seu sacrifício, o próprio Espírito Santo, por ver a incredulidade dos pecadores mundialmente falando, ele não livra de tragédias. Aí você vê, você está vendo desastre em cima de desastres sobre a terra. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o mundo está passando por uma catástrofe. Só que em 2025 o mundo foi impactado por diversos desastres, especialmente fenômenos climáticos extremos, como inundações e ciclones na Ásia, que causaram milhares de mortos e milhões de desabrigados em países como Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia. O ano também foi marcado por prejuízos econômicos globais bilionários devido a esses eventos, como incêndios florestais nos Estados Unidos e uma tendência de anos mais quentes, reforçando alertas sobre os impactos das mudanças climáticas. Na Ásia, as inundações, as chuvas torrenciais causaram enchentes e deslizamentos em países como Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia, resultando em mais de 1.300 mortes confirmadas e milhões de pessoas afetadas até o início de dezembro de 2025. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais, principalmente ali em Los Angeles, causam um prejuízo estimado a cerca de 297 bilhões de reais, sendo um dos eventos de maior custo no ano. O recorde de calor. A Organização das Nações Unidas alertou que 2025 deve ser um dos anos mais quentes já registrados. Os prejuízos financeiros desses desastres naturais já causaram prejuízos globais superiores a 730 bilhões de reais só em 2025, com estimativas indicando que as perdas seguradas podem ser ainda maiores neste ano em comparação a 2024. O aumento da intensidade fala da intensificação desses eventos e é atribuída às mudanças climáticas, que tornam fenômenos como inundações secas e incêndios florestais mais frequentes e severos. Cada lugar desse que tem catástrofes, desgraças, mazelas, maldições, azar, flagelos, penúria, tribulação, aflição, angústia, agonia, o nível de tristeza superabunda, é devido cada lugar tem um padroeiro, cada lugar as pessoas confiam naquele guru, naquele ídolo e rezam, cantam, dançam, seguem suas religiões, mas pela palavra de Deus, o reino de Deus é excluído e as pessoas confiam nesses costumes que eles inventaram e que vêm da mente de Satanás para enganar. Por causa disso, vem a ira de Deus e Deus está trabalhando, agindo no vento, agindo no mar, agindo nos micróbios, bactérias, nos vírus, agindo nas nações, agindo nos reinos, agindo nas políticas. É Deus agindo, crente, porque Ele governa. Isso é o discernimento da parte do Senhor. Ele age na atmosfera, Ele age no universo, nas galáxias, na Via Láctea. Por isso que Ele é o Senhor supremo e soberano do universo e da terra. E o próprio Jesus é Ele que está agindo
pelo poder do Espírito Santo que está agindo na terra, crente, porque a Jesus foi dado todo o poder. Em Apocalipse 1,18, Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então, o próprio Cristo, por tanta negligência ao seu sacrifício, tanta blasfêmia, tanta injúria, tanta calúnia, tanto perjúrio, tanto falso testemunho contra ele mesmo, o próprio Senhor está dando uma resposta, crente, ao nível de crimes que a humanidade está cometendo. O copo está transbordando, o copo está enchendo, está transbordando. Aí o juízo de Deus entra em ação. O Espírito Santo agora age. E a igreja que tem essa tarefa, o corpo de Cristo na terra tem essa tarefa de levar o arrependimento em Cristo. E quem não quer, coração se endurece, aguarde porque o juízo do Senhor virá. E Jesus disse que é só o princípio das dores. Muitos colocam Jesus só como o Deus o Senhor que morreu e ressuscitou, mas se esquece que ele está à direita do Pai, governando os céus e a terra, crente. Jesus é o soberano, é o monarca, sublime, supremo. Aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. O Espírito Santo vai lá e exerce o que a palavra de Deus já diz. Então, esse governo do Senhor foi dado a Cristo. E em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus, o último inimigo a ser morto, a ser destruído, será a morte, aniquilado, né? 1 Coríntios 15, 26. A morte será a última inimiga. Jesus vai subjugar tudo e todos aos seus pés e entregará o domínio ao Pai. Então, Jesus é o agente do reino de Deus, ele é o monarca do reino do Senhor, do próprio Pai. Então, quando Jesus subordinar todos, subjugar todos, humilhar todos aos seus pés, isso fala de todos os incrédulos, de Satanás, do anticristo, do falso profeta, dos demônios, toda a raça ímpia, não os salvos que já estão na presença do Senhor, mas toda essa elite satânica, toda essa elite diabólica, todos os filhos de Satanás, Jesus vai subordinar todos aos pés do Senhor. E todos confessarão que Jesus é o Senhor para a glória do Deus Pai. Paulo diz que depois que Jesus fizer isso, vai entregar o reino ao Pai. Então o Pai governará sobre tudo e sobre todos através do seu Filho. Então esse é um dos propósitos do reino de Deus. Por isso que ele chama arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É chegado o domínio de Deus. É chegado o comando de Deus, a regência de Deus. Aleluia. É chegado a vós a gestão de Deus, o comando de Deus. É chegado o leme de Deus, o regime de Deus, a diretoria de Deus, a gerência de Deus. É chegado a direção de Deus, o poder de Deus. E esse poder é Deus querer dominar, por isso que Deus não faz na força. Deus quer arrependimento, o que arrepender-se é a metanoia, a mudança de mente. O arrependimento é o sentimento de tristeza, descontentamento, e você e eu tem que entender que ofendeu a Deus, tem que se entristecer, sabendo que Deus é Deus, ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar, o Deus da vida, o Deus da morte, feriu aquele que não tem ninguém mais acima dele que possa suplantar, subjugar Deus e nos aliviar, sabendo que ele é indestrutível, imortal, sabendo que ele é Deus. Só basta entender isso, que ele é Deus. E por ele ser Deus, onipotente, onipresente, onisciente, ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Olha quem a gente feriu, olha quem a gente denigriu, olha que a gente humilhou, olha que a gente desprezou através de Satanás, que fez isso com a gente, nos enganou. Então vem essa metanoia, essa mentalidade, ó, muda a respeito do Criador. E o Criador enviou o seu Filho lá na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Então, devemos a Deus gratidões eternas pelo que Jesus fez, pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Então, vem o arrependimento, vem essa tristeza por ter ofendido tanto a Deus, por ignorância muitas vezes, e vem a conversão, a mudança de direção. Sai das trevas e vem para a luz de Deus em Cristo Jesus. Vem para essa iluminação da parte do Senhor e o nascer de novo, como eu li ali em João 3. Nascendo da água e nascendo do Espírito para ver o reino e entrar nesse reino glorioso.
é da parte de Deus. E Deus quer isso. Por isso Deus não quer ninguém a pulso, ninguém à força. Por isso que Jesus disse, João Batista pregou e Jesus pregou, arrependam-se, porque chegou a vós o reino de Deus. Então se arrependam. Se vocês não se arrepender dos seus pecados, vocês estarão excluídos do reino de Deus. E aqui eu já citei alguns versículos em 1 Coríntios 6:9, Romanos também 1, versículo 18 ao 32, que mais? Colossenses 3, Gálatas 5, 19 ao 21, também está lá em Apocalipse 21, 8. Jesus traz inúmeras categorias de práticas diabólicas que pessoas que não se arrependem disso não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no governo, na regência, na direção de Deus que está em Cristo. Ou seja, Deus não vai entrar no coração do pecador. Romanos 14, 17, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é justiça do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo e paz do Espírito Santo. Então, a pessoa não será justificada, não terá essa alegria de ser redimida, resgatada, perdoada, e não terá esse prazer de entrar nesse reino vindouro, nesse reino glorioso, que o próprio Deus abriu as portas para a gente entrar. Satanás foi expulso de lá e preparou um reino das trevas para ele, condenado, reprovado, e será lançado para o lago de fogo. Começando só em cima desse primeiro verso, que o Senhor reina, o reino do Senhor é glorioso, e esse poder é absoluto. E quando a gente pede, venha o teu reino, a gente está pedindo os atributos de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus comunicável, não o poder de ser Deus, não. Venha o teu reino, então venha a tua paz. É o próprio Deus, é a personalidade de Deus, é querer a personalidade de Deus, é desejar isso, crente. Por isso que quem quer Jesus como Salvador quer viver a vida de Jesus, é a vida eterna, é o próprio Jesus. Querer ele, imitar a vida dele, como ele fala, como ele anda, como ele se veste, como ele se comporta, suas práticas, suas ações, é desejar isso. Quem não quer, gente, vai para o inferno como punição e retribuição por essa negação, por desprezar o seu Criador através de Satanás. E quando viveu nas práticas dos pecados, como eu falei, será excluído. Quem não se arrepende da imoralidade, da desonestidade, da mentira, da corrupção, da soberba, da inveja, da bebedice, da homossexualidade, quem não se arrepende da feitiçaria, da tolice, da covardia, da timidez, da glutonaria, que mais? Da avareza, da blasfêmia, do roubo, do furto, do homicídio, parricídio, infanticídio, feminicídio, matricídio, fratricídio, genocídio, que não se arrepende dessas práticas da sensualidade, né, que é da luxúria, da idolatria, que não se arrepende, vai parar no lago de fogo, está excluído, pois o reino de Deus não tem nada disso. Não é Deus aí governando, é Satanás governando na mente humana. O reino das trevas trabalha dessa forma. Satanás leva para todas essas práticas podres para que o ser humano, rico ou pobre, fique nessa prática, negue Jesus, não queira viver a vida de Jesus, não queira Jesus governando sua vida, seus sentimentos, suas emoções, não quer ele, então será banido. Cada pecador será banido para sempre do reino de Deus. Você que não é crente em Cristo e está me assistindo, se arrependa. Procure uma igreja mais rápido possível. Venha correndo para os pés do Senhor. E você que é crente na fé em Cristo, fique firme, porque o reino de Deus está ali esperando, está ali aguardando. Porque é o poder do reino e a majestade do reino. Quando eu falar de majestade, falar dessa reverência, dessa adoração, submissão ao Deus majestoso, aquele que é digno da majestade, digno de temor, de respeito, subordinação, de reverência, né? De temor, de respeito. Por isso que ele é majestoso, ele é a majestade santa. E ele está coroado dessa majestade, dessa veneração. Nos céus, onde os anjos estão fazendo isso, e aqui na terra, onde todos os pecadores redimidos estão fazendo no nome do Senhor Jesus. O poder desse reino é esse poder de governar, de liderar, de reger, de dirigir, de estar ali, olha,
guiando nos caminhos justos do Senhor, nos retos caminhos dele. Aleluia. É querer e aprender e praticar nessa terra, se livrando da corrupção, amando o próximo, vivendo a vida de Deus, que é a vida de amor ao próximo, a vida de alegria de Deus, a vida de bondade, a vida de justiça, de misericórdia, de compaixão, de ternura, de benignidade, de bondade. É essa vida que Deus tem para nos dar, é praticar, é imitar. Isso é Deus governando. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, está reinando. Isso quer dizer o quê? Quem recebe Jesus recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem sobre nós e começa a nos ensinar a viver a vida dele, a falar como ele fala, a enxergar o que ele enxerga, a condenar o pecado, o erro, a prática criminosa, aquelas ações que vêm de Satanás, que não é do Espírito. Por isso que aqui é o discernimento. Você tem que aprender quem é o Espírito Santo e como é o caráter dele. Tudo que não for de amor não é de Deus. Tudo que for de justiça é de Deus. Tudo que for de verdade, de justiça, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de ternura, isso vem de Deus. Por isso que é sublime, é cheio de ternura e é extraordinário. Tudo que é de mentira, de Satanás, que ele é o pai da mentira. Tudo que é podre, de corrupção, de palavrão, de sensualidade, de bebida alcoólica, de imoralidade, todos os níveis de imoralidade, todo o nível de avareza, tudo que não presta vem de Satanás, esse é o caráter de Satanás. Por isso que ele diz, arrependam-se, convertam, porque chegou o reino de Deus. E vocês, se arrependerem, vocês vão participar desse reino. Ou seja, vocês vão deixar Deus governar vocês. Terra, xarabacalabaragacia. É tudo que Deus quer, como eu me arrependi, minha esposa se arrependeu, todos os cristãos que estão como Cristo são arrependidos, estão deixando o Espírito Santo trabalhar, estão querendo viver esse reino. Venha o teu reino, então venha sobre mim, me domine. Eu quero imitar tua vida, eu quero ser bom como o Senhor é, eu quero ser amoroso como o Senhor é, eu quero ser cheio de justiça, eu quero a tua justiça, eu quero a tua bondade, eu quero a tua benignidade, eu quero ser misericordioso como o Senhor é, eu quero ser cheio de alegria, eu quero a tua alegria, Senhor, eu quero ser cheio da tua fé. Olha que coisa linda. Olha, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo distribui os dons, não é? A quem ele quer distribuir. Isso é o reino de Deus, onde doença não tem, morte não tem. Aleluia. Todo tipo de enfermidade não existe, corrupção não existe, nada do que vem de Satanás não existe. Já foi banido, excluído, crente. Por isso que é esse poder, essa autoridade de Deus guiar, de Deus governar, de Deus liderar, de Deus reger, de Deus mandar nos corações quebrantados e contritos, de todos aqueles que acreditam, que queiram. Por isso, não depende de Deus, porque Deus já fez o seu trabalho lá na cruz do Calvário. Isso depende do pecador que escuta as boas notícias e aceita ou rejeita as boas novas, né? O pecador aceita ou rejeita. Infelizmente, muita gente rejeita Jesus, não quer Jesus como seu monarca, não quer Jesus como seu mentor, não quer Jesus como seu diretor, não quer Jesus regendo, mandando na sua vida. Então continua no pecado, continua aí, deixa Satanás mandar no teu juízo, mandar no teu coração, mandar no teu corpo e te levar para todo o lixo de pecado, toda a imundícia de pecado e no final vai ganhar o lago de fogo. Glória ao nome de Jesus. É simples entender o reino, não é? Qual é a vontade de Deus? É deixar o Espírito dele entrar em você e querer Jesus como seu monarca. O Senhor reina, como eu falei, ele manda e desmanda no céu e na terra. Todo o comando está nas mãos de Jesus. Por isso que a igreja se reúne e louva o seu rei, homenageia o seu rei, se prostra diante do seu monarca, a monarquia celestial, enaltece, magnifica e diz, venha logo o teu reino. Venha logo, Jesus. Estabeleça o seu reino de justiça, seu reino de verdade, seu reino de imortalidade, seu reino de amor, seu reino de misericórdia.
Venha logo, Senhor. Estabeleça o seu reino. Aleluia. Ele reina. Satanás não faz o que ele quer. Os homens não fazem o que eles querem. Lembre-se que Deus manda e desmanda nas nações. Ele é Jeová de Sabaú, ele é o Senhor dos exércitos. Então Deus manda em todas as nações. Deus levanta presidentes para fazer a vontade de Deus. Deus levanta, crente, presidentes incrédulos que não creem em Jesus, mas está no comando de Deus. Nenhuma autoridade é constituída por Satanás. Toda ela é constituída por Deus. Romanos capítulo 13. Deus está permitindo Lula no poder. Lula é um dos piores. É o pior presidente da nação brasileira. Que de roubo, de falcatrua, de cambalacho, de espiritismo que esse cara está envolvido não é brincadeira. Mas o próprio Deus que reina no Brasil, manda e desmanda, permitiu os 9 dedos estar aí no comando. Deus manda no STF. Deus manda. O homem não dá um passo se Deus não autorizar. Lá em Daniel, capítulo 5, e o versículo 23, Daniel disse na cara de Belsazar que o coração do rei está nas mãos de Deus. E Daniel 2, Daniel diz que Deus estabelece rei, remove reis. E todos estão no comando do Senhor. Nabucodonosor foi a vara de Deus de correção para o povo de Judá rebelde. Beni-Hadad, o rei da Síria, foi a vara de correção para o povo rebelde de Israel, quando o reino estava dividido, né? Lá no Antigo Testamento. Então veja, Deus levantou Ciro, o rei Ciro, o rei da Pérsia, para poder livrar o povo judeu do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Então Deus ele manda e desmanda. A Bíblia diz em 2 Reis 5, sobre Naamã, que ele era o capitão do rei da Síria, e Deus deu vitória à Síria através de Naamã, sem Naamã conhecer o Deus de Israel. Lá na frente, depois da cura dele, ele conheceu o Deus de Israel através de Eliseu. Então veja como Deus ele comanda todos os povos, irmãos, desde ontem para sempre. Quando Satanás levantava reinos contra o povo de Israel, Deus desbaratinava ou os reinos inimigos. Muita gente ali se convertia ou eles eram extirpados. Deus apagava o nome deles debaixo do céu. E quando Israel avacalhou, desobedeceu a Deus, pagou o preço também por desobediência. Veja lá Faraó, Romanos 9,15, o apóstolo Paulo diz que para isso eu te levantei, Faraó, para ser glorificado em ti. O próprio Deus levantou Faraó lá do Êxodo, para o próprio Deus ser glorificado, ele ser o centro das atenções, ser notável, aleluia, ser patenteado. O próprio Deus colocou a sua assinatura de que ele manda e desmanda, mandou aquelas 10 pragas, mostrando que mandava nos ídolos, mostrou que mandava na morte, e não teve nenhum ídolo, nenhum demônio por trás das imagens dos ídolos de Faraó que combateu o Deus glorioso. Ou seja, os demônios que são criaturas, anjos decadentes e penitentes e condenados, não podia contra o seu Criador. Glória. E Deus mostrou que o Egito, que foi levantado, né, aquele império diabólico, Deus só deu uma petelecada ali e acabou com o sorriso de Faraó. Mas foi Deus que levantou Faraó. Ele reina, crente. O domínio de Deus é extraordinário. O Espírito Santo, ele levanta quem ele quer. Aleluia. E ele faz como ele bem entende, porque é a sua sabedoria. Se Deus ele mexe com as placas tectônicas aqui, ele sabe o que ele está causando lá. Aleluia. Nada pega Deus de surpresa, nada é novo para Deus, nada. Pois ele é eterno, ele é temporal. Ele não está limitado ao nosso tempo, passado, presente e futuro. Deus não está. Ele intervém na história, ele dá um ponto final, mas ele também estabelece. Quando o povo está morno, frio, congelado, Deus sabe como vai meter fogo e despertar. Ele causa prisões, ele solta, ele manda nos juízes, nos desembargadores, nos senadores, qualquer nível de política aí, ele manda na Polícia Federal, Militar, Civil, Rodoviária, ele manda nos exércitos, ele manda em todos os presidentes. É a mão santa do Deus soberano que governa. E ninguém entende a mentalidade de Deus, os planos de Deus, ninguém compreende. Tem ser humano que compreenda. Ele age, depois ele explica porque ele agiu daquela forma. Nabucodonosor, né, que foi destituído do trono e foi comer capim,
Deus mostrou a ele que ele não era nada. Aleluia. Está vestido de majestade. Essa majestade de Deus fala dessa veneração, dessa adoração. Deus está vestido de glória, vestido de respeito. Ou seja, todos aqueles que creem, respeito digníssimo, o Santíssimo Ser, essa majestade, essa veneração, essa prostração, essa subordinação. Então Deus está vestido com a sua santidade plena. Aleluia. Por isso que ele é digno. Aquele que blasfema, insulta, misericórdia. Deus extirpa da terra e lança para o inferno, para nunca mais abrir a boca e ofendê-lo. Aleluia. Por isso que veja que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Então vem o reino dele governando a nossa vida e vem a majestade dele sobre nós. Diz que nada é para nós. Não aceite louvor e glória de ninguém. É ele agindo, é ele falando. Aleluia. O Senhor se revestiu e cingiu-se de fortaleza. Esse revestimento ele já está vestido. E revestiu de novo. E se cingiu, ele amarrou de fortaleza. E essa fortaleza é o próprio Deus que mostra ser indestrutível, inabalável, irremovível. Ele é a própria fortaleza, crente. Ele é o lugar forte, o alto refúgio. Torre forte é o seu nome, como dizem Provérbios. Ele é a própria fortaleza, onde Satanás não pode encostar, não pode nem chegar perto. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Esse sistema social, esse sistema, esse padrão que está no pecado, também está firmado e não poderá vacilar. Deus é aquele que estabelece as normas da terra. O diabo vem e corrompe a mente de quem Deus levanta para reger, não é? Assim foram com os reis, com os sacerdotes do Antigo Testamento. Mas o mundo também está firmado. Teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. O trono de Deus, Isaías 66, é o céu. Deus diz, o céu é o meu trono. A terra é o banquinho que eu coloco os pés. Então o céu é o trono, lugar de glória, lugar de honra, lugar de destaque, lugar de magnificência. Aleluia. Está firme desde então. Ou seja, o diabo ele tentou imitar, né, ser igual ao El Elyon, ao Deus Altíssimo, ser parecido, e o trono do diabo foi derrubado, né? Anulado, invalidado pelo próprio Senhor. Só o de Deus está firme. Eita glória. Então não tem outro que fique firme. O homem pode inventar o que for. Pode inventar trono, querer mandar e desmandar. Cai por terra. Só o de Deus é firme, de glória. Tu és desde a eternidade, Jeová Olã. Ele é eterno. Já falei sobre a eternidade de Deus. Ele é eterno. Sua vida, seu reino é eterno. Aleluia. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam seu ruído, os rios levantam, os rios levantam seu fragor. Os ruídos desses rios são os barulhos inaudíveis que dói nos ouvidos. As ondas, não é? Levantam o seu ruído, as ondas levantam o seu barulho ensurdecedor. E quando o salmista está dizendo isso aqui, os rios levantam suas ondas com esses barulhos, né, esses ruídos. Ele diz, mas o Senhor Adonai nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Pode o mover das ondas, aleluia. Pode o agitar do mar. Vem assombrar com seu ruído, com seu barulho ensurdecedor. Pode nos causar medo. A onda, o que causa a onda? A onda é uma perturbação do mar. Por nível de vento quente, vento frio, o vento mexe aqui, mexe ali, é uma perturbação das águas. Então, causa a onda. E Jó 38:11, Deus disse assim, até aqui virás, não mais adiante, porque aqui se quebrarão tuas ondas impolosas. Então Deus diz, a onda vem com seu barulho, com seu ruído, mas chega no limite, blum, quebra. Ou quando Deus diz assim, onda,
Passa o limite, aí você vê os tsunamis que acontecem na Terra. Mas desde então, Deus traçou limite para as ondas. Mas o salmista diz que Deus é mais poderoso do que o barulho, do que os ruídos ensurdecedores dos mares. Aleluia. Os que nada assombram um verdadeiro crente. Pode um barulho que vier assombrar ou como assombrar. Deus, ele controla. Como Jesus está ali em Mateus 8, dormindo no barco, veio uma grande tempestade e o Senhor levantou os discípulos com medo de morrer, deu ordem para o vento se aquietar e o mar se acalmar. Ele deu ordem porque ele é mais poderoso do que todos os barulhos e os ruídos dos mares, as grandes ondas. Deus manda e desmanda. Ele controla a natureza. O que ele mesmo criou, o próprio Deus domina e ele controla. De glória a Deus. Aleluia. E diz que muito, muito fiéis são teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Os testemunhos de Deus, ou seja, testemunhar é testificar do próprio Deus, da existência do Senhor e tudo que ele fez, tudo que está escrito na Bíblia, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, para a nossa edificação foi escrito. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e a nossa descendência. As ocultas são para Deus. Então, os testemunhos de Deus são fiéis. Tudo que está escrito na Bíblia, pela fé, creia que Deus fez, que Deus agiu, protegendo Israel, protegendo muita gente. O que Deus fez na cruz através de Jesus, a ressurreição de Jesus, o testemunho do Senhor, o que a si mesmo ele se deu para testemunhar. Tudo que ele falou, todos os seus mandamentos, quem ele matou, quem ele ressuscitou, quem ele feriu, quem ele prendeu, quem ele soltou, onde Deus fez milagres, os homens que Deus levantou, os homens que Deus abateu, os reinos que Deus abateu, imperadores, imperatrizes, sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetisas, onde Deus agiu, envergonhando Satanás, os testemunhos são fiéis, crente. E Jesus diz Apocalipse que é a testemunha fiel desse Deus invisível. Diz a santidade convém à casa do Senhor. A casa do Senhor, hoje em Cristo, somos nós, somos tabernáculos de Deus, templos, tenda, morada do Deus Altíssimo. E essa santidade, essa pureza convém à casa do Senhor. Isso fala da pureza moral de Deus, que a moral dele é intacta, Deus não dá cabimento a ninguém zombá-lo. A honra, a boa reputação dele e a santidade e separação do pecado. Ou seja, não tem nenhuma fagulha, nenhum átomo de podridão de Satanás à casa do Senhor. Porque por Deus ser santo, a santidade convém à casa dele. Ele quer santidade. Assim, para nós, temos que lutar contra os desejos pecaminosos, lutar contra a tentação mundana, porque a santidade convém à casa do Senhor. Hoje somos nós em Cristo. Quando nós pegamos um espaço, fazemos um templo, uma congregação que é um templo para Deus, ali deve ter pureza. Pureza no altar, pureza no púlpito, pureza nas cadeiras, pureza no som, pureza, crente. Convém à casa do Senhor. E isso primeiro vem em nós, porque Deus está governando em nós. Se a santidade está em nós, pelo Espírito Santo, tudo que for exterior terá a pureza do divino. Aleluia. Lembre-se que Deus, ele é zeloso por tudo que é dele. E tudo que for consagrado a ele, também ele vai requerer. Tudo, se for cadeira, se for púlpito, se for telha, se for tudo, ele vai querer. E nós, como somos consagrados ao Senhor, ele exige essa santidade. Por isso que eu falei no começo, se eu fosse entrar só aqui nesse verso 5, a gente ia estudar sobre a santidade do Senhor. E é um tema que dá para mais 10, 20 vídeos, e é um ano todinho falando só da santidade do Senhor. Ele é santo e convém que sejamos santos. Ele é puro, devemos ser puros. Puro no falar, puro no agir, puro no se vestir, porque o Espírito dele está em nós. Se o Espírito que é santo está em nós, tudo reflete para a santidade do Altíssimo. Amém, crente? Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Fica essa reflexão aqui. Sejamos santos como o Senhor é santo.
Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A purificação dos nossos pensamentos, quanto mais a gente lê a palavra e pratica, mais santos, ou seja, mais perto de Cristo, a gente vai estar, e mais a revelação do Espírito que é santo está dentro de nós, o povo vai ver o próprio Deus em nós, na forma da nossa conduta pura. Por isso não viva em trambicagem, não viva em maracutaia, não aceite. Quem não quer, quem não quer Cristo, não queira. Pois esse reino é santo. Então ele reinando, ele reina com a sua santidade. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai da glória, obrigado, Senhor, por nos revelar essa palavra gloriosa e nos ter nos ensinado um pouquinho, Pai. Tenha misericórdia em nossas vidas, venha o teu reino, santo, fiel, justo e eterno, Senhor. Venha sobre nós, sobre todos aqueles que creem em Jesus. Obrigado, Senhor. Fica conosco e nos ajuda a proclamar esse teu reino glorioso. Peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo teu coração, não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Parte, Senhor crente, se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 94 até o 150. Amém? Pai do Senhor, e compartilhe essa mensagem gloriosa. Venha, Senhor, o teu reino. Deus abençoe. Ô glória.